Bom dia à população de Pelotas que nos acompanha. Nós estamos aqui abrindo a reunião de número 3 da Comissão de Ética deste primeiro ano da legislatura 2025-2028. Registro aqui a presença dos parlamentares titulares e os suplentes das bancadas aqui representados nessa reunião. O vereador Marcelo Bagé, bancada do PL, vereador Daniel Fonseca, bancada PSD, vereador César Brizolara, vice-presidente desta comissão, bancada PSB, vereador Marcos Ferreira, bancada União Brasil, vereador Paulo Coitinho, bancada Cidadania, vereador Ronaldo Quadrado, bancada Partido dos Trabalhadores, o vereador Éder Blanco, bancada PSD. O que temos para a reunião de hoje, senhoras e senhores, para registro aqui? Nós precisamos fazer a leitura e aprovação da ata da última reunião. Nós precisamos fazer a leitura aqui do documento que foi construído aqui, especialmente pelo jurídico, mas que é o documento da Câmara, né? Mas que é o documento que orienta determinadas ações que ficamos debatendo nas últimas semanas, em virtude daquilo que são, aquilo que identificamos na comissão, enquanto espécies de lacunas regimentais que estão apresentadas e que podem colocar qualquer tipo de dúvida em relação ao andamento dos trabalhos, a partir de todo o volume de trabalho aqui, cito especialmente o vice-presidente César Brizolara, os relatores dos dois processos que nós temos aqui para avaliar a assessoria jurídica dessa casa e todos os parlamentares que participaram dessa discussão, nós conseguimos identificar uma série de questões que nos preocupam no andamento dos processos e chegamos aqui a um documento para fazer hoje a leitura. Faremos a leitura e, penso eu, assim, espero que tenhamos condições de fazer a aprovação aqui desse documento na reunião de hoje. Precisamos também fazer aqui uma confirmação de endereços de e-mail, que vão ser, para muitas das questões dos comunicados, o formato que os parlamentares, membros da comissão, receberão as informações de conjunto. E temos aqui também a necessidade de dar publicidade de diligências que foram, e documentações que foram apresentadas pelo vereador Marcos Ferreira, que é relator aqui do processo que envolve a vereadora Fernanda Miranda. Esta é a pauta da nossa reunião de hoje. Certo, senhoras e senhores? Então, vou passar aqui a leitura da ata da reunião última. Ata 2 da segunda reunião da Comissão de Ética da primeira sessão legislativa da 22ª legislatura, em 3 de abril de 2025. Aos 3 dias do mês de abril de 2025, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Pelotas de forma presencial os vereadores Jurandir Buchweitz e Silva, do PSOL, César Brizolara, Cezinha, PSB, Antônio Peixoto Oliveira, Antônio Peixoto, Cedenei Daniel Matos Fonseca, Daniel Fonseca, Éder Blanc Pataca, PSD, Marisa Eloíde Schwarzer, Tauan Vasney, PSDB, Hugo Roberto da Silva Miori, Rafael Costa Amaral, Arthur Georges Alau Abreu, Arthur Alau, PP, Carlos Alberto Melgarejo Pereira Júnior, Júnior Fox, Marcelo Dantas Rita, Marcelo Bagé, PL, Ivan Duarte, PT, Paulo César Coitinho dos Santos, Cidadania, Marcos Ferreira Insalriaga, Marcola, Cristiano Achols da Silva, Marcelo Fonseca, União Brasil, Cauê Firo Souto, PV. Havendo número legal de parlamentares, a reunião foi aberta às 12 horas e 21 minutos, pois, pelo senhor presidente da Comissão de Ética, vereador Jurandir Silva, onde fez a leitura dos parlamentares presentes, dando quórum a esta reunião. Informou que hoje será tratado os 6 requerimentos onde envolve a vereadora Fernanda Miranda, de acordo com o artigo 29 do Código de Ética da Câmara Municipal de Pelotas. Em questão de ordem, o vereador Cristiano Silva informou a substituição nesta comissão. O vereador Marcos Ferreira, União Brasil, será o titular, o vereador Cristiano Silva, União Brasil, suplente. Após, fez a leitura da ata número 01 da primeira reunião da Comissão de Ética e colocou em votação, aprovada por unanimidade. Logo após, passou a leitura das 6 representações pela ordem contra a vereadora Fernanda Miranda, na íntegra e anexado impresso à ata. No decorrer da leitura, o senhor presidente Jurandir Silva passou a leitura e conduções dos trabalhos por curto período ao vice-presidente da comissão, vereador César Brizolara.
Logo após a leitura das representações, o senhor presidente Jurandir Silva informou que há uma divergência entre o parecer de sua assessoria jurídica e o jurídico da Casa Legislativa, assim tendo outra interpretação. Em questão de ordem, o vereador Marcos Ferreira sugeriu suspender a reunião para que os parlamentares venham a plenário, pois o tema que está sendo discutido é muito importante. O senhor presidente não achou necessidade de suspender a reunião por haver um número legal de parlamentares. Informou que o vereador Cauê Filosouto é titular desta comissão, mas está em outro processo, como lido na ata inicialmente. A interpretação jurídica da presidência desta comissão, seguindo o artigo 16º, onde fez a leitura do parágrafo único, na íntegra, entende que o vereador Cauê Filosouto não poderá ser membro nesta comissão. Sendo assim, leva a esta presidência o entendimento que o vereador seja afastado da comissão de ética, para o seu caso e todos os casos. Fez uma consulta ao jurídico da Casa Legislativa, referente ao afastamento ou substituição do vereador, e leu, na íntegra, o parecer jurídico de número 20 de 2025, onde cabe à presidência da comissão a decisão. Então, esclareceu que esta presidência decidiu colocar em votação a permanência ou não do vereador Cauê Filosouto na comissão, já que é uma divergência de interpretação nos pareceres. Em questão de ordem, o vereador Cauê Filosouto diz que respeita a decisão do presidente, mas irá divergir até porque o jurídico da Casa é quem concede o parecer aos parlamentares. Fez a leitura do regimento interno, na íntegra, e disse ficar chateado com o senhor presidente ir contrário ao jurídico da Câmara, onde o mesmo está aqui fazendo um excelente trabalho, e o partido PV irá votar a favor de sua permanência na comissão de ética. O senhor presidente registrou que a fala do vereador Cauê Filosouto não é uma questão de ordem, e sim se manifestou sobre o ocorrido. Deixou claro que apenas quer seguir a votação. Em questão de ordem, o vereador César Brizolara disse estar fazendo uma avaliação sobre o que foi colocado pelo presidente, mas que se o embasamento do senhor presidente é sobre o artigo 16, neste artigo não dá a possibilidade de colocar em votação neste plenário. E sim, o que diz é ser aplicado pelo presidente sobre o ofício. O vereador Daniel Fonseca solicitou uma pausa na reunião da comissão de 5 minutos para a reunião entre parlamentares. Concedida pelo senhor presidente, suspendeu a presente reunião às 12 horas e 59 minutos, retornou às 13 horas e 22 minutos. E, em forma de consulta, para depois da decisão final desta presidência da comissão, colocou em votação a proposta número 1, pelo impedimento do vereador Cauê, permanecer na comissão. E número 2, o parecer jurídico da Casa do senhor Luiz Cavalheiro. Com um voto favorável à proposta 1, do vereador Ivan Duarte, e 9 vereadores abstidos, Éder Blanc, Cauê Filosouto, Tauanei, Paulo Coitinho, Marcos Ferreira, Hugo Miori, César Brizolara, Daniel Fonseca e Marcelo Bagé. Sendo assim, a proposta de número 1, pelo impedimento do vereador Cauê Filosouto, permanecer na comissão, foi aprovada por um voto favorável. Os parlamentares Cauê Filosouto, Hugo Miori, César Brizolara, Daniel Fonseca e Marcelo Bagé justificaram suas votações na íntegra. O senhor presidente registrou que, feita a consulta, a decisão da presidência pelo afastamento do vereador Cauê Filosouto da comissão de ética. Em questão de ordem, o vereador César Brizolara disse que, se de ofício o senhor presidente tomou essa decisão, não deveria ser contabilizado o voto do vereador Cauê. Também questionou, no que diz respeito ao vereador Ivan Duarte, se vai participar como vereador na comissão ou como órgão acusatório. Concluiu com esta dúvida e preocupação no andamento dos trabalhos. O senhor presidente disse ter feito uma consulta devido à divergência jurídica e, a partir daí, foi tomada a determinação desta presidência. O vereador Ivan Duarte disse que o artigo é bem claro e nada impede de fazer a consulta. O vereador Cauê Filosouto solicitou ao presidente o ofício solicitando sua retirada da comissão de ética, pois irá encaminhar ao judiciário. O senhor presidente informou que o ofício será encaminhado, sendo este a ata da reunião. O vereador Daniel Fonseca esclareceu que o voto é uma coisa e acordo é outra, esclareceu à população que, mesmo com o parecer jurídico da casa, o presidente decidiu pelo afastamento do vereador Cauê. Solicitou a confirmação do presidente, que de imediato disse que sim ao vereador Daniel Fonseca. Na sequência, o senhor presidente passou a indicação do relator e revisor referente às denúncias da vereadora Fernanda Miranda, lido acima. Bancada do PSD, vereador Daniel Fonseca indicou para relator Marcos Ferreira, do União Brasil. Sem mais indicação. Em votação, aprovado por unanimidade. Bancada do PL, vereador Marcelo Bagé indicou para revisor o vereador Hugo Miori, PP. Sem mais indicação. Em votação, aprovado por unanimidade. O vereador Ivan Duarte questionou pelo vereador Hugo Miori ser suplente. O senhor presidente informou sobre o artigo 52 do regimento interno que o vereador suplente assume todas as atribuições do titular afastado. Também informou sobre o artigo 29º do inciso 3º, onde será entregue cópia ao vereador contra quem é formulada. Neste caso, a vereadora Fernanda Miranda, o qual terá 5 sessões ordinárias para apresentar defesa, inscrita e provas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião às 13 horas e 41 minutos. Para constar, eu, Juliana Tavares dos Santos, assessora parlamentar das comissões temáticas, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim pelo senhor presidente da Comissão de Ética. Assinam aqui Jurandir Silva e
a nossa companheira Juliana, responsável pela ata, que a gente agradece o seu trabalho, inclusive. Podemos aprovar a ata, senhoras e senhores? Vou colocar aqui em votação, então. Os que concordam com o documento, por favor, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Registro aqui a presença da vereadora Marisa Schwarzer, representação da bancada do PSDB. A senhora está de titular aqui assumindo neste momento, perfeito? Obrigado. Dando sequência, agora nós chegamos ao momento da leitura aqui do documento que foi sugerido pelo jurídico com elementos de tentativa de elaboração de procedimentos, padronizações. Aqui, é importante registrar esse esforço, que é o esforço das últimas semanas, de preencher aquilo que nós identificamos coletivamente enquanto lacunas regimentais, lacunas de legislação, questões que ficam em aberto em todo o conjunto de legislações aqui que nós precisamos nos basear para executar, para operar esses processos. Aqui tem um esforço coletivo justamente de tentar preencher, e faço aqui o registro, eu tenho registrado isso, não tenho certeza que seja um consenso aqui entre as senhoras e os senhores parlamentares, mas faço questão de registrar em nome dessa presidência, é uma raridade, nunca aconteceu na história da Câmara Municipal de Pelotas que tenhamos dois processos acontecendo ao mesmo tempo, aqui sendo trabalhados nessa comissão de ética. E nós estamos identificando nesse momento que há dúvidas, há questões que são, inclusive, contraditórias entre aquilo que é a legislação, muitas delas, me corrige o doutor Luiz Cavalheiro, que são contraditórias entre diferentes legislações, porque aqui todos os trabalhos, evidentemente, que têm que ser regidos pela Constituição Federal, pela lei orgânica do município, pelo próprio Código de Ética, pelo regimento dessa casa. E no conjunto destas, da combinação desse conjunto de legislações, há questões que deixam aqui os trabalhos dos relatores, os trabalhos das defesas, um tanto quanto desinformadas. Então, o esforço que se fez aqui nas últimas semanas foi justamente de tentar elaborar o preenchimento de determinadas lacunas regimentais. Eu saúdo esse esforço que é feito aqui por, já mencionei, um conjunto de pessoas e reforço algo que tenho reforçado nos últimos dias sobre a necessidade de que nós tenhamos regimentalmente, e não como uma votação aqui apenas dessa comissão, os ajustes no futuro, feitos os ajustes necessários para que próximos processos não tenham as dificuldades que nós estamos enfrentando neste momento. Vou passar aqui, então, a leitura do documento em relação aos procedimentos. A sugestão da presidência é que nós tenhamos aqui a leitura. Caso tenhamos pleno acordo, eu tenho uma sugestão para apresentar de adicionar um tema, pelo menos um, aqui ao documento. Se nós tivermos aqui tranquilidade para votar o documento e sugestões que se apresentarem, nós nos consideramos informados o suficiente para votar, seja, por exemplo, para votar contrário à sugestão que eu vou apresentar. Se temos informações para isso, podemos votar hoje. Se não tivermos, se algum parlamentar ou um conjunto, a maioria da comissão entender, olha, não dá para votar hoje porque eu quero mais informações, quero debater mais, mas que a gente não prolongue aqui muito uma reunião que não tem por que ser tão longa assim. Se, por exemplo, a minha sugestão, né, ela for um consenso, ou for uma interpretação de que, olha, é uma sugestão interessante, que a gente vote ela, favorável ou contrário, mas que se possa dar sequência aqui aos trabalhos dos relatores e do conjunto da comissão e todo o processo com a transparência devida, com o direito da defesa de conjunto, conforme demanda a legislação. Portanto, vou passar aqui a leitura do documento. Repetindo, esse documento não é um documento do meu mandato, não é um documento do mandato do vereador César Brizolara. Esse documento é um documento que o jurídico da Câmara Municipal de Pelotas, com a ajuda aqui de diversos, está aberta, sim, está aberta a possibilidade dos vereadores sugerirem. Evidentemente, me faz aqui o ajuste o senhor Luiz Cavalheiro. Ou seja, este documento não é meu, este documento ainda não é desta comissão, não é do vereador Daniel Fonseca, não é dos relatores, não é sequer um documento do jurídico da casa. Ele é um compilado aqui com sugestões a partir de um esforço coletivo.
É disso que se trata o documento que eu vou fazer a leitura. Portanto, vamos à leitura. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Procedimentos para a tramitação. Considerando que as normas internas existentes deixaram de prever alguns aspectos importantes para uma tramitação célere e com segurança jurídica, considerando que os trabalhos legislativos devem contemplar os mais elevados conceitos de transparência e respeito, considerando que é dever de todos os membros que integram a comissão parlamentar evitar medidas que busquem flagrantemente protelar ou fugir do que está se investigando, considerando que os trabalhos devem se desenvolver com respeito a todos e especialmente aos cidadãos e, considerando que o resultado obtido ao final dos trabalhos representa uma decisão do Poder Legislativo Municipal e não somente de cada vereador, assim resta disciplinado. 1. Participarão dos trabalhos, permitam-me o registro, nada disso, é justamente por isso que esta leitura é importante, porque nada disso que está aqui está determinado neste conjunto de legislações que nós mencionamos. Constituição, lei orgânica, código de ética, regimento dessa casa. Por isso a importância desses temas. 1. Tudo isso aqui é lacuna. Tudo isso aqui é lacuna. 1. Participarão dos trabalhos da comissão os membros titulares, sendo facultado a todos os vereadores acompanhar presencialmente toda e qualquer reunião da comissão. A linha A. Na ausência do titular, o suplente assume a titularidade com todos os poderes do ausente. B. A ausência do titular deverá ser comunicada com antecedência mínima de 2 dias, a fim de que a presidência da comissão possa convocar o suplente. C. O não cumprimento das exigências apresentadas acarretará a perda de representação nesta comissão para o ato. 2. As partes, representantes ou representadas, poderão acompanhar todas as reuniões da comissão, podendo intervir nos trabalhos somente quando autorizadas pela maioria dos membros da comissão. 3. Todas as reuniões da comissão serão públicas, exceto as que a maioria dos membros decidir de forma contrária, devendo ser justificada a exceção. Linha A. A data de realização das reuniões deverá ser comunicada com, no mínimo, 5 dias de antecedência. 4. Todos os documentos, abre parênteses, requerimentos, solicitações, respostas, etc., expedidos ou recebidos pela comissão, deverão ser encaminhados ao relator em um prazo máximo de 3 dias e aos demais membros da comissão em um prazo máximo de 5 dias, a contar da expedição ou recebimento dos mesmos. 5. Caso sejam arroladas testemunhas para a oitiva das mesmas, terá preferência na inquirição o relator e após os demais integrantes da comissão, por ordem de inscrição na própria sessão. A linha A. Após as inquirições acima definidas, as partes, de forma própria ou por procurador formalmente nomeado, também poderão inquirir testemunhas. E a linha B. Antes de finalizar a oitiva, poderá o relator fazer questionamentos finais. 6. A comissão, bem como as partes, poderão arrolar no máximo 5 testemunhas, justificando a necessidade da oitiva das mesmas. Esta é a sugestão aqui apresentada, registrando novamente esse trabalho coletivo e a tentativa de preenchimento de lacunas regimentais que nós consideramos importantes. Aqui, para chamar a atenção das sugestões que eu gostaria de apresentar. Lá, quando a gente está no 5º, tratando de arrolar as testemunhas, um acréscimo, que a testemunha prestará compromisso e falar compromisso com a verdade, evidentemente, falará somente sobre o que lhe for perguntado. Essa é uma sugestão de acréscimo aqui que eu gostaria de apresentar. E um elemento aqui que está relacionado ali com a linha desse 5º ponto, que é uma sugestão, porque aqui o que está escrito é, antes de finalizar a oitiva, poderá o relator fazer questionamentos finais. E aí uma sugestão que é, antes de finalizar a oitiva, é facultado ao relator
ao representado da defesa ou a defesa, constituída a realização de questionamentos finais. Que também, neste momento, possa a defesa fazer questionamentos finais. Essa é a sugestão que eu estou apresentando. Aqui, um registro eu fiz, vou registrar aqui novamente, porque se conseguirmos aprovar aqui a documentação hoje, tá, nós vamos fazer, evidentemente, que o repasse para o conjunto dos parlamentares. Nós tínhamos, nos trabalhos, durante os últimos dias, o tema de que os comunicados, especialmente os comunicados oficiais, são feitos por e-mail. E aqui fica, inclusive, o registro de um dos parlamentares me questionou sobre a demora de encaminhamento de alguma documentação. O que acontece? Nós não tivemos, nós vamos verificar aqui a confirmação, fazer aqui na reunião, a confirmação de endereços de e-mail. Porque essa presidência, vereador Marcos Ferreira, eu não posso, por exemplo, na medida em que vou recebendo as confirmações de e-mail, eu vou passando a documentação para cada mandato. Porque, por exemplo, se o vereador Marcelo, para citar um exemplo, isso não aconteceu, mas se o vereador Marcelo me passa o endereço oficial de e-mail no qual ele quer receber na terça-feira, e o vereador Ronaldo me passa esse endereço de e-mail pelo qual quer receber a documentação oficial na quarta, se eu envio para o Marcelo na terça e para o Ronaldo na quarta, eu estou aqui gerando ou parecendo que eu estou querendo dar acesso, primeiro, ao vereador Marcelo, segundo, ao vereador Ronaldo. Eu não tenho como provar que foi porque 24 horas depois o vereador Ronaldo me passou o e-mail. Então, assim que esta comissão, essa presidência, tem a confirmação de todos os e-mails, dispara para todos os parlamentares ao mesmo tempo. Esse registro aqui é importante. Os senhores, aqui eu repassei já para todas as bancadas o documento elaborado pelo jurídico, antes mesmo aqui de a gente começar a reunião, algumas horas antes. Eu abro aqui para questionamentos, se nós temos mais alguma observação, sugestão, dúvida. Perfeito. Já está aqui? Não. Tá, mas eu posso fazer essa leitura, uma dúvida aqui só, eu posso fazer essa leitura de e-mail ao vivo aqui? De confirmação? São e-mails institucionais. Isso não me coloca na condição de compartilhar dados pessoais. Não, por favor, não me deixem... Sem fazer a leitura pública. Quer fazer no microfone, vereador Ronaldo, por favor? Microfone, vereador Ronaldo. Sugestão, presidente. Pode falar. Sugestão que o senhor informe publicamente quais foram os vereadores e vereadoras membros da comissão que informaram os e-mails, sem necessariamente precisar informar o endereço do e-mail de cada um. Acho que politicamente fica mais acertado. Tá, aqui... Bem, agora eu recebo aqui. Agora eu tenho aqui a confirmação de todos os endereços de e-mail dos parlamentares titulares, certo? Eu não preciso fazer a leitura aqui desses endereços. Estou registrando para o público, registrando para a comissão, que temos todos os endereços de e-mail registrados, confirmados por todos os parlamentares nesse momento. Está feito o registro. Esse aqui não é meu. Confirmação. Bem, tá bem. Só para as pessoas saberem, nós só vamos passar aqui a lista com os parlamentares para confirmação 100% de que não há aqui algum erro de digitação,
que possa nos gerar qualquer tipo de problema. Pois não? Perfeito. Bom, aqui temos uma sugestão da assessoria jurídica, só para a gente não ter nenhum tipo de problema aqui. Para além desta verificação que estamos fazendo aqui durante a reunião da comissão, imediatamente após o término da reunião, a assessoria jurídica vai também nos gabinetes de todos os parlamentares fazer essa confirmação detalhada, letra por letra, de cada um dos endereços. Senhoras, senhores, nós temos aqui, só consulto, se nós temos condições aqui de definir as sugestões que eu apresentei, se elas são sugestões úteis e se podemos aprová-las hoje. Repito aquilo que mencionei no começo da reunião. Se a gente ainda tiver muita dúvida, entendo que a gente pode postergar aqui a decisão, evidentemente. Mas se tivermos um acúmulo aqui de compreensão coletiva de que são ajustes úteis para a sequência dos trabalhos, que possamos aprovar hoje. Temos condições, senhoras e senhores? Os ajustes são a questão da testemunha, falar sobre compromisso, evidentemente, e que se mantenha num assunto sobre o que é perguntado, isso é uma orientação, e que, nos questionamentos finais, que a defesa tenha direito também de fazer manifestação, questionamento, assim como a relatoria. Pode. A ordem seria relator, membro da comissão, procurador da defesa, e aí, se necessário, voltaria para o relator. Porque esse aí depois, porque o relator, como é a peça-chave do processo, ele começa e ele pode, no final, se surgir alguma dúvida, para que ele possa bem fazer o relatório dele, ele voltar a questionar. Mas se nós abrirmos, Vossas Excelências abrirem, depois do relator das requisições finais, voltar para o procurador, aí o relator pode dizer, não, agora eu tenho outra dúvida, aí fica interminável. Então eu acho que o procurador, ele pode ter todo o espaço para questionar. Bom, questionou tudo que ele quer fazer Cavaleiro, permita-me, só um pouquinho. Eu acho importante a reflexão, só que a gente não está no microfone. Então, eu vou pedir para suspender por 1 minuto aqui a sessão, para que a gente possa dirimir essa dúvida que nós estamos nos colocando, e se tivermos condições, só peço que a gente consiga fazer isso num prazo curto, né? Se for o caso, e assim, se for uma coisa que for um grande problema, uma grande demora, a gente ajusta aqui a interpretação e tenta avançar. Só para não demorar muito aqui a reunião, para a gente não ter não me parece um tema de polêmica tão profunda, mas eu vou pedir aqui a suspensão por 1 minutinho, que a gente conversa e vemos se a gente consegue chegar num consenso em relação a esse ponto específico. Suspende, por favor, por 1 minuto. Bom dia, estamos retomando, então, a reunião de número 3 da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Pelotas, legislatura 2025-2028. Tivemos aqui um período de intervalo para fazer ajustes de texto, registrando para quem está nos acompanhando, esse texto aqui que nós fizemos a leitura, que nós estamos ajustando e pretendemos aprovar a partir da finalização da leitura, ele trata de preencher lacunas regimentais, lacunas de legislação. No decorrer deste começo dos 2 processos aqui que nós estamos tratando na comissão, o conjunto dos parlamentares identificou que a legislação que temos à disposição, ela nos deixa um conjunto de dúvidas, então tem um documento elaborado aqui a muitas mãos, a muitas perspectivas, para conseguir preencher este conjunto de lacunas. Já foi feita, antes do intervalo, a leitura do conjunto do documento, e aqui, agora, eu só vou fazer a leitura de algumas sugestões de alteração,
consensuais, para que depois a gente possa partir para votação. Lá no ponto 5, adicionar-se-ia um ponto B, que trata do seguinte texto: a testemunha prestará compromisso e falará sobre o que lhe for perguntado. E o que antes era ponto B, que agora é ponto C, fica com a redação: antes de finalizar a oitiva, poderá o relator fazer questionamentos finais, que era a sugestão que já tinha. No ponto 6, tem uma sugestão de troca de uma palavra. A redação que foi inicialmente apresentada é: a comissão, bem como as partes, poderão arrolar no máximo 5 testemunhas, justificando a necessidade da oitiva das mesmas. A sugestão aqui é trocar necessidade por pertinência, para que isso fique perfeitamente registrado. Para além disso, temos a sugestão de adição dos pontos 7, 8 e 9, que eu vou fazer agora a leitura. Ponto 7. Os atos de instrução, inclusive oitiva de testemunhas, poderão ser realizados na modalidade de videoconferência, em ferramenta que permita a gravação integral do ato com auxílio técnico dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas. Ponto 8. Todas as diligências realizadas pelos relatores deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 5 dias úteis para possibilitar a comunicação a todos os vereadores integrantes da comissão e aos representados, para que, querendo, acompanhem o ato. Registro grifo meu, representado é defesa, neste caso, porque certamente há pessoas, assim como eu, que não são tão adeptas ou conhecedoras do vocabulário jurídico. Ponto 9. Para a ciência dos integrantes da comissão e dos representados, o encaminhamento pela presidência de documentos ou de comunicação de realização de diligências poderá ocorrer por meio eletrônico. Este seria, então, aqui o texto com os procedimentos que nós conseguimos trabalhar coletivamente nos últimos dias, nas últimas semanas. Consulto se podemos proceder aqui à votação para aprovação deste documento. Qual é o prazo de entrega? Isso tem, também não tem... Não, o senhor vai nos repassar. Repassar? É 5 dias. Eu recebo eles. Temos condições, então, eu vou solicitar aqui que aquelas e aqueles que concordam com o texto permaneçam como estão. Então, está aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura aqui das solicitações, é o último ponto aqui da pauta da nossa reunião de hoje, antes do encerramento. As solicitações, memorandos apresentados pelo vereador Marcos Ferreira. Consulto se eu preciso fazer a leitura integral desses textos. Sim? Então, vamos à leitura integral. São 4 memorandos. Município de Pelotas, Câmara Municipal de Vereadores, Gabinete do Vereador Marcos Ferreira Marcola. Memorando. Senhor Presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, vereador Jurandir Silva, ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria, na condição de relator da Comissão de Ética instaurada para apurar os fatos relacionados à vereadora Fernanda Miranda, para solicitar que seja oficiado o comando da Brigada Militar de Pelotas, para que seja realizada audiência, por videoconferência, com os policiais militares que atenderam a ocorrência envolvendo a parlamentar Fernanda Pinto Miranda e a senhora Cátia Silene Oliveira Puglis, quais sejam aluno a sargento Laerton da Silva Barros, aluno a soldado Jason Claudino Kuhn, aluna a soldado Marina dos Santos Alves, aluna a soldado Rayane Martins Otonelli. Sendo que se apresenta, subscrevo-me, sala de sessões, 5 de maio de 2025, vereador Marcos Ferreira Marcola. Segundo memorando, senhor presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, senhor vereador Jurandir Silva,
Ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria na condição de relator da Comissão de Ética instaurada para apurar os fatos relacionados à vereadora Fernanda Miranda, para solicitar a cópia da receita médica para poder fazer uso de maconha, conforme exposto na tribuna da Câmara de Vereadores de Pelotas pela vereadora Fernanda Miranda no mês de março do corrente ano. Sendo que se apresenta, subscrevo. Sala de sessões, 5 de maio de 2025. Memorando de número 3. Senhor presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, vereador Jorandir Silva. Ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria na condição de relator da Comissão de Ética instaurada para apurar os fatos relacionados à vereadora Fernanda Miranda, para solicitar cópia de todos os documentos que foram protocolados na Câmara Municipal de Pelotas e que motivaram a instalação desta comissão, sendo que se apresenta, subscrevo, em sala de sessões, 5 de maio de 2025. Memorando de número 4, senhor presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, vereador Jorandir Silva. Ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria na condição de relator da Comissão de Ética instaurada para apurar os fatos relacionados à vereadora Fernanda Miranda, para solicitar cópia do documento, manifestação solicitando a anulação do processo, entre parênteses, que foi protocolado na Câmara de Vereadores de Pelotas pelo doutor Antônio Hernani da Silva Filho, acompanhado do parecer do jurídico da Casa sobre o referido documento. Sendo que se apresenta, subscrevo. Sala de sessões, 5 de maio de 2025, vereador Marcos Ferreira, o Marcola. Esses são documentos para publicidade, não há necessidade de votação destes documentos, são solicitações apresentadas pelo relator para que possa desenvolver os seus trabalhos. Era isso o conteúdo da nossa reunião. Agradeço às pessoas que nos acompanharam, agradeço às senhoras e seus parlamentares, membros da comissão, à equipe toda de assessoria jurídica deste parlamento, dos senhores e senhoras relatores desta comissão. Um bom dia, já boa tarde a todas e todos.